Aqui, certamente, para os alunos do Instituto Beatriz Laura Fiuza, isso vai ser uma abertura muito interessante, porque nós estamos trabalhando em prol dessa orquestra sinfônica aqui, a gente quer uma orquestra jovem aqui, então existem muitos alunos que estão presentes e certamente vai ser um conhecimento bastante rico para todos eles falar sobre esse assunto, né? Eu dou alguns avisos agora e a gente começa. Então, peço a todos que tomem o cuidado que os microfones fiquem fechados e permitam apenas que o microfone da Priscila e que o meu microfone fiquem abertos para que a gente possa conversar. A Manu está aqui presente, ela vai colhendo as perguntas que a gente vai dar oportunidade para que a Priscila possa responder ao final do nosso encontro. Então, basta você colocar a sua pergunta no próprio chat, que a Manu está se encarregando, a Emanuele está se encarregando de realizar essa tarefa. Não fiquem preocupados, tá? Para aqueles que precisam de tradução em Libras, nós temos a presença da Cristiane. Estou te ouvindo em duas vozes, Maurício, perdão. Não tenho nada aberto. Talvez seja com você mesmo, Cristiane. Talvez tenha talvez um celular e um computador. Cristiane, você tem algum outro dispositivo aberto perto de você? Ou pode ser conexão de internet? Talvez. Continua. Pode tentar também baixar um pouquinho o volume do seu fone, Cristiane. Às vezes funciona no Instagram, pelo menos. Uhum. Ou o fone de ouvido, né? Baixar o volume do computador. Um pouco melhor, Cristiane? Pronto, já Ok. Ótimo. Então, aqueles que precisarem, basta clicar na janelinha da Cristiane brasileiro e fixar a tela para que tenham a interpretação de Libras, tá bom? Priscila, vamos lá, vamos conversar, né? Bom, eu te conheço como pianista, certo? E sei que você teve uma formação em piano, porque eu li tua bio, enfim, né? E aí depois eu começo a ver você regendo e indo para Curitiba e fazendo montagem, isso, aquilo. Se apresenta para quem não te conhece, que chegou um pouco depois, acabou não ouvindo a nossa conversa, né? E fala um pouco dessa questão da regência para você, a regência no caso de orquestra, né? Certo. Então, Luiz, muito boa noite, né? Mais uma vez para quem chegou depois. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo aqui, olha, tem mais de 50 pessoas com a gente, né? E isso, assim, num dia de semana é muito legal ver o interesse de vocês. Então, boas-vindas. Quero dizer que eu estou muito feliz de conhecer vocês de perto, que eu já tinha visto na internet algumas coisas sobre o projeto, né? E o que vocês têm feito aí. Então, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz aqui de estar nessa reunião com vocês. Deixa eu chegar mais a câmera aqui. Isso. Bom, para me apresentar, sim, eu comecei como pianista desde os 6 anos de idade que eu estudo piano. E eu digo desde os 6 anos que eu estudo, porque quem estuda música não para, né? Então, verdade. Essa é uma grande, eu diria que foi uma vantagem muito grande para mim, porque eu nunca parei de estudar, sabe, Maurício? Olha que eu morava em Portugal até os 9 anos de idade, eu comecei a estudar lá. Depois vim para o Brasil, mas nunca parei de estudar. Então, isso é um ponto muito importante na minha carreira, né? E você me perguntou como é que é essa coisa de sair do piano para a regência, né? Bom, quando eu estava na minha faculdade, eu sempre aproveitava todos os momentos para fazer música de câmara. Então, nessa de fazer música de câmara, eu comecei a trabalhar muito com cantores. Eu conhecia todo o repertório de cantores e eu fui ganhando uma habilidade de você tocar junto, porque é muito diferente você tocar sozinho na sua casa ou tocar um concerto para violino, concerto para violoncelo, e de você acompanhar os cantores, né? E aí, com essa habilidade, eu fiz um concurso para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e passei a ser pianista, uma das pianistas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Profissionalmente trabalhando como pianista, né, acompanhadora, ensaiadora, né, Priscila? Isso. Então, no teatro de ópera, a gente faz de tudo. O pianista, ele acompanha os ensaios com coro, ele acompanha os ensaios no palco, faz os ensaios com os maestros, convidados. Então, a gente passa a ter uma experiência, uma visão muito grande da música e da ópera, né? E aí, assim que o teatro criou a Academia de Ópera Bidu Sayão, eu fui convidada para reger, na gestão do maestro André Cardoso, eu fui convidada para reger o concerto com a academia. E aí não parou mais. Eu comecei a reger outros concertos dentro do teatro. Na verdade, essa experiência sua com essa montagem foi tipo o ponto inicial para você seguir. Exatamente. Bom, você certamente deve achar que, ou deve ter em mente que esse contato que você teve com os cantores provavelmente deve ter definido um pouco em que área você iria preferir atuar, correto? Bom, eu explico para todo mundo aqui por quê. Quando a gente trabalha com orquestra, existem algumas especialidades, da mesma forma que existem os médicos que são especialistas em determinadas áreas do nosso corpo, né? Então, às vezes tem maestros que costumam reger concertos de obras que são somente de orquestra, certo? Uhum. Mas a Priscila, ela atua dentro do repertório, das músicas que lidam, sobretudo, com os cantores e com a orquestra, que é o que a gente chama de ópera, né? Então, ela está dentro de um teatro agora, atualmente, né, como uma assistente, não é isso, Priscila? Isso. Mas eu vi que você rege pra caramba lá, né, no teatro. Tá como assistente, mas tá no palco direto, né? Hoje mesmo, acabei de chegar de um ensaio da ópera que eu vou reger. A gente tem gravação dessa ópera depois de amanhã. Então, explicando um pouquinho melhor isso que você falou, como eu trabalho num teatro de ópera, eu não tenho ensaio só com orquestra, eu participo de toda a preparação de uma ópera. Então, eu faço primeiro os ensaios com os cantores e com o piano, aí depois eu vou para o palco e eles fazem toda a cena, né? Sobe e desce da escada, deita no chão, levanta, e eu tô lá, assistindo aquele ensaio, acompanhando, até que amanhã, por exemplo, a gente junta com a orquestra, né? E aí começa a montar o espetáculo. Aí hoje já fizemos com cena, com luz, amanhã junta com a orquestra e depois de amanhã a gente já grava. Há quanto tempo vocês estão fazendo essa montagem? Estão preparando essa montagem, Priscila? Bom, o trabalho de uma montagem, ele começa muito antes na cabeça de um diretor de cena, né? Então a nossa diretora já fez várias reuniões desde o ano passado, que o maestro titular elegeu essa ópera para entrar na temporada. Então, qual ópera vocês estão preparando? A gente está fazendo 2 óperas de câmara, que é Ariana in Naxos, que é do Haydn, e Armida Abandonada, que é do Handel. Então, são 2 óperas de câmara que vamos gravar sexta-feira. Desculpa, pode explicar? E já estão surgindo perguntas aqui. Enfim, eu vou dar continuidade e depois a gente tenta. Eu pensei que fosse alguma coisa de agora. Muito bem. Certo. Priscila, explica para a gente, você como maestrina, assistente, de quais são as suas funções, as suas atribuições dentro do teatro. Bom, a Priscila trabalha fazendo música, produzindo música, preparando música nos espetáculos, né? Então, ela deve ter uma agenda básica de atividades que normalmente ela realiza junto ao maestro principal. Explica para a gente, Priscila, por favor. Então, quando o maestro não pode estar presente, que é o caso desses dias, que o maestro titular está em outro estado, então ele só me avisa, Priscila, você vai reger essas 2 óperas, vai reger os concertos, e aí eu que faço todos os ensaios com a orquestra, quando ele não está presente. Quando ele está presente, então eu fico assistindo, mas não só assistindo de olhando, eu fico dando todo o apoio que ele precisa. Então, na hora do ensaio, se dá algum problema na partitura, por exemplo, da trompa, aí eu vou lá, olho, resolvo, para que ele possa ficar, né, descansado ali, regendo, e aí eu vejo a questão de partituras, e eu fico sempre a postos, caso aconteça alguma coisa dele não poder fazer. Numa ópera, por exemplo, de manhã ele faz os ensaios com a orquestra,
E aí, às vezes, eu vou fazer ensaio com o coro, à tarde eu fico com solistas. Então, o assistente, ele vai cercando ali todo o trabalho de um espetáculo para que possa dar tudo certo. Priscila, conta pra gente, algumas pessoas aqui, alguns alunos não têm essa experiência de acompanhar esse trabalho dentro de um teatro. Na realidade, veem os espetáculos, assistem orquestras tocando, né, e corais se apresentando, mas muitas vezes não tem uma ideia muito clara do que se passa por trás, ou seja, no período de preparação desse espetáculo. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu sempre gosto de dizer que o que eu mais gosto dentro do meu trabalho é justamente isso que você perguntou, é a preparação. O processo, né? O caminho. O processo, isso. E por quê? Porque cada processo é diferente. Por exemplo, eu estava em São Paulo agora, trabalhando com a Academia de Ópera de lá. Então, são jovens solistas. Trabalhei com a orquestra jovem do teatro. Então, o trabalho é de uma forma. Você ensina como que você vai reagir a um regente de ópera, porque em ópera tudo pode mudar, né? Porque depende da saúde do cantor naquele dia, depende se ele tem mais fôlego ou não, se ele conseguiu fazer a cena a tempo. Então, é isso que me encanta, porque cada dia é um dia diferente, né? Sempre tem surpresas, né? Sempre tem surpresas. E eu sou uma pessoa que não gosta muito de fazer sempre a mesma coisa, sabe, Luiz? Eu gosto de uma vida, assim, mais de aventura. Então, eu gosto muito desse processo. Priscila, eu vi na tua bio que você tem o teu curso em piano, né? O teu bacharelado em piano, aí depois você fez o mestrado e você defendeu uma dissertação. Na realidade, isso leva muito tempo, só um pouquinho, isso leva muito tempo para atingir, né? A gente sabe que você passou praticamente metade da sua vida tocando piano. Mais da metade. Mais da metade, estudando piano, enfim. Mais da metade. Um terço da minha vida estudando piano, E aí, digamos que se você investiu todo esse tempo estudando, né, um instrumento, e aí depois você resolve mudar de área e você resolve ir para a regência, certo? Eu sei que o piano é muito importante para o maestro, porque nós realizamos reduções das partituras, né? Uhum. Bom, vamos falar um pouco disso. Quando você pega uma partitura, você tem ali o registro de tudo o que vai acontecer, como se fosse um mapa daquela música, né? Você tem registro, você sabe como maestrina tudo o que vai acontecer, né? Como que foi essa sua adaptação de você, até então, numa realidade de pianista, lendo no máximo 2 linhas, né, dois pentagramas, um sistema de 2 pentagramas, e daqui a pouco você estava com uma grade na sua frente, com 15 pentagramas, mais ou menos, e ainda se preocupando com o texto, se preocupando com a pronúncia, se preocupando com a maneira com que os músicos tocariam, porque essa é a função do maestro. Né? Como que isso foi para você? Virar essa chave para a regência foi duro, foi... O que precisou de você para isso? O mais difícil para mim não foi o fato de ter que ler uma grade. Porque, assim, como eu tenho muita experiência em trabalho com coro, né, e já tinha um contato, assim, com a regência, então, o mais difícil para mim não é conseguir ler, fazer essa regência vertical, né, de tudo que está acontecendo. Mas o mais difícil é fazer a mesma música com tanta expressividade que eu fazia no piano, agora na regência. Porque, como você disse, na hora que você vai reger, são tantas coisas para se preocupar. Então, aí você começa a se preocupar com a entrada de um instrumento, aí você acha que, como regente, você tem que dar todas as entradas e você tem que ficar marcando os tempos para a orquestra. Então, eu tive esse processo de finalmente entender que os músicos de orquestra, de repente, se eu parar de reger, dependendo da orquestra, eles vão até sozinhos. Eles precisam do maestro para fazer música junto.
sabe? Então, esse é o grande desafio do maestro. Achar que ele não está ali simplesmente para bater os tempos ou para dar as entradas, mas para que todos possam fazer música juntos, assim como eu sozinha consigo fazer. Eu vou então pular para uma pergunta. Frente a uma orquestra, qual é o momento mais difícil para você? Aquele que te causa mais friozinho na barriga? É na apresentação? Não. Concerto, ou é quando você, por exemplo, se depara a primeira vez com um grupo, muitas vezes que você não conhece? Eu acho que não é o primeiro ensaio, porque no primeiro ensaio você ainda tem aquela expectativa. E então você chega, apresenta o repertório e tal. Acho que o pior é o segundo e o terceiro ensaio. Sério? Sério, por quê? Porque no primeiro encontro, você chega, baixa a mão e aí a coisa acontece. Mas depois você tem que saber o que pedir para uma orquestra. Isso é verdade. Então, claro, eu acho que cada um tem o seu ponto, né, que acha mais difícil. Para mim, o que eu vou dizer para a orquestra? Porque eu tenho contato, muitas vezes, com orquestras que já tocam há anos. Eles tocam há mais tempo na orquestra do que eu, né? E aí eu tenho que saber o que pedir para esses músicos. Então, para mim, é esse ponto do ensaio. Você fazer com que eles façam uma música melhor ainda do que eles já fazem. Uhum. Agora, é claro, se você tem uma orquestra mais jovem, aí talvez seja diferente. Aí, desde o primeiro ensaio, você já tem que, né, começar a trabalhar. Então, é isso. O processo de ensaio, para mim, é sempre desafiador. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a sua temporada lá no Dallas Opera. Né? Como que foi isso na sua vida? Conta pra gente. Foi muito importante. Por quê? Primeiro, você tem que fazer uma prova, né? Você tem que gravar 2 vídeos, regendo, ensaiando cantores, porque lá é um curso de ópera. Então, você já passa por aquele processo seletivo. Aí eu fiz os vídeos, mas, assim, eu não achava que eu ia ser chamada, sabe? Porque é gente do mundo inteiro mandando, né? Aí, quando eu estou em casa, eu vejo uma ligação, assim, dos Estados Unidos. Primeiro, eu vi aquele número estranho, eu não atendi. Aí, a segunda vez chamou de novo, tá. Quando eu atendi, era uma pessoa falando inglês. Eu falei, ué, quem é? Aí falou, aqui é do Dallas Opera, tal. Começou a dizer, você foi selecionado. Eu falei, eu não acredito, né? E aí foi aquele processo todo, assim, muito organizado que eles são. Me mandaram todas as partituras, chegou uma caixa... Eu vi foto. Né? Então, assim, é uma outra realidade, né? Não que eles sejam, assim, nos Estados Unidos, eles sejam mais sérios, mas eles têm uma outra estrutura, né, Luiz? Sim. Eles têm uma estrutura, então, assim, tudo funciona muito bem. Eles têm outras preocupações, né, que às vezes a gente não tem. Verdade. Então, e estar com pessoas, assim, de outros países e ter aquela imersão, porque nós tínhamos aulas, não era só de regência, eu tinha aula de regência, tinha aula com orquestra e tinha muitas palestras que falavam sobre o papel da mulher, não só como regente, mas como uma alta executiva, como uma líder de uma equipe, como porque você faz para captar... Esse encontro foi específico para mulheres, você foi uma das 6 selecionadas. Né? Isso, é um encontro só para mulheres, só para regentes mulheres. Fala um pouco desse cronograma. Você falou de mulheres empresárias, enfim, desse trabalho todo. Essa preocupação deles em formar tudo que tem em torno da função, por exemplo, de regente de ópera, né? Exatamente. Eles não visam só a parte técnica, mas eles visam todo esse entorno, né? Eu, por exemplo, agora vou fazer um curso de gestão, né, artística. Então, lá eles têm essa visão, né, de preparar você até para uma entrevista. A gente tinha aula, né, a gente teve entrevista com várias líderes executivas de empresas, a gente teve palestras de como você captar recursos para um teatro, a gente teve palestras com outras maestrinas já conceituadas, então realmente é tudo isso que cerca, sobre agenciamento, né? Porque é importante falar sobre isso, porque eu estou vendo aqui, realmente, tem 50 pessoas nos assistindo, né? E ser músico hoje, realmente não basta só você tocar bem um instrumento.
É claro que isso é o essencial, porque é isso que abre portas para você ser um músico excelente, né? Porque tem muito... Não só abre portas, como mantém também, né, Priscila? Exatamente. Às vezes você é chamado, você é convidado, mas chega lá, você não tem uma atuação, né, condizente, então, daqui a pouco você não é mais chamado, né? Ou seja, se manter também dentro. Isso. Só que eu vejo que hoje em dia, assim, você tem que ter outras habilidades, né? Tem a habilidade de você se relacionar, tem a habilidade de você, né, criar uma rede de contatos. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito, né, muito pertinente. Eu conhecer vocês me conhecerem. E o mundo digital trouxe essa facilidade, né? Certamente. Então é isso, a gente tem que ter outras habilidades, né? É pena que o tempo, né? O dia só tem 24 horas, então a gente não consegue aprender tudo que gostaria. Dentro da área técnica do Dallas, o que vocês trabalharam dentro do programa de treinamento do Dallas Ópera? Como assim? Como era dividido o trabalho de vocês dentro da área técnica, não esse entorno da profissão? Dentro da área técnica eram basicamente aulas de regência com os professores. Quanto tempo você passou lá? Quanto tempo? Foram 2 semanas intensivas. Começava tipo 8h30 da manhã até 8h30 da noite. Eram 12 horas por dia de atividade. Música, né? A gente almoçava ouvindo a palestra. O almoço era na mesa, assim. A gente literalmente comia já ouvindo. Eram 12 horas, todos os dias. Priscila, normalmente, dentro de uma certa tradição que a gente tem um número muito grande de mulheres atuando como maestrina na área coral. Isso é praticamente tradicional, não é verdade? E a gente tem poucas mulheres, isso tem aumentado, eu tenho observado que isso tem aumentado principalmente com o advento do Instagram, né? A gente, em segundo lugar, com a pandemia, a gente viu bastante essa atuação, né, das mulheres frente às orquestras, uma vez que a orquestra em si, por tradição, a gente acaba tendo um número muito maior de maestros homens, né, atuando frente às orquestras, ou seja, a figura da liderança acaba sendo muito vinculada aos homens, mas a gente tem visto mulheres como você se despontando nesse trabalho e ocupando suas posições e realizando trabalhos com qualidade cada vez maior. Como que você vê isso? Vou ligar aqui meu microfone, que o meu cachorrinho estava fazendo barulho aqui. Pode apresentá-lo, não tem problema. Pode. Vem aqui, Chama. Vem aqui, Chama. Olha ele aqui. Ele participa com a gente da live. Aqui, Sheldon. Aqui. Então, vamos lá. Sobre a mulher na regência, né? Eu acho... Assim como você, eu tenho visto que a internet tem facilitado... Para, Sheldon. Vai para lá. Que a internet tem facilitado a gente conhecer, né, mais maestrinas. Espera aí que meu cachorrinho não está deixando. Sheldon. Que ele quer atenção também. Então, porque antes de ter a internet tão ativa com Instagram, Facebook, já havia outras mulheres, mas a gente ainda não conhecia, né? Então, a gente está tendo esses eventos, teve o simpósio de mulheres com centenas de maestrinas inscritas, e isso ajudou a gente a conhecer outras maestrinas, né? Mas eu acho que é uma geração que está vendo que é possível ter uma mulher na liderança, né? Verdade, Emanuele, ver outras mulheres inspira, verdade.
né? Então tem sido muito bom, porque a gente acaba se inspirando e acaba tendo voz também. Porque teve uma entrevista esses dias que me perguntavam assim: você sente que há um estigma ainda contra a mulher na regência, ou seja, um preconceito, né? E eu disse nessa entrevista o seguinte, que o maior preconceito muitas vezes está dentro de nós mesmos, de achar que nós não somos capazes, sabe? Então, muitas mulheres não assumem esse lugar por acharem que não são capazes. E na verdade, eu acho que os desafios são os mesmos, só que nós, como mulheres, temos características diferentes. Então, nós temos que saber lidar com esses desafios, sabe? Eu acho que é aí que está o segredo, a gente se autoconhecer para lidar muito bem com esses desafios da regência. E que são grandes, né? Porque estar à frente de várias pessoas e fazer música, convidá-los a fazer música conosco, é um desafio bastante grande. É complicado muitas vezes de se realizar, na verdade. É como você falou, você é maestro, você sabe o quanto é difícil, né, o trabalho de liderança de uma orquestra. Mas você vai vencendo os seus desafios. E então esse é um papel, é uma dificuldade, eu diria, é um desafio para tanto os maestros homens quanto maestrinas mulheres. Né? Mas o segredo é como lidar com esses desafios, eu volto a dizer. Então é muito importante que nós, mulheres, tenhamos essa capacidade de resiliência, de você resolver, de você encontrar soluções. Então, é importante que a gente se autoconheça e passe a lidar com esses desafios, né? E vou voltar um pouquinho numa pergunta que eu havia separado para você. Sim. E que eu acabei não fazendo. Para depois a gente seguir, porque eu acabei entrando no assunto das mulheres que, na realidade, eu tinha deixado por último no nosso cronograma, né? Priscila, bom, para todos, maestrinas e maestros, eles também estudam e todos os movimentos, eles são pautados no que a gente encontra de material musical, ou seja, a nossa expressão é através dos gestos, né? Mas para se chegar a esses gestos, existe um processo de trabalho. Aí eu queria ouvir da Priscila, queria que ela dissesse para a gente como você organiza esse seu processo de trabalho para chegar nos gestos, né? O gesto é o ponto final, mas eu sei que existe, mas eu quero que você fale isso para o pessoal que está ouvindo a gente. Como que você se organiza nesse processo? Então, Luiz, eu acho que assim como todo instrumentista, ele passa a vida descobrindo coisas, nós maestros também passamos a vida descobrindo coisas. Ontem, por exemplo, no ensaio que eu estava fazendo, eu descobri uma coisa que, sabe, eu voltei para casa assim, contente, eu falei, caramba, era isso, em relação ao meu gesto. Porque tão bem, eu falei, nossa, encontrei agora o que eu queria. Deu insight, né? Insight, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que vai parar, e eu acho que daqui a 2 anos, daqui a um mês, uma semana, eu vou descobrir coisas novas ainda. Mas, respondendo a sua pergunta, não adianta você ter toda a técnica do mundo gestual se você não sabe o que você quer que a orquestra interprete. Né? Não adianta você ter toda a técnica do seu violino se você não sabe que música você quer tocar. Então, com o maestro é a mesma coisa. Eu te dou um exemplo. Eu trabalhei com o maestro Rostropovich no teatro. O maestro Rostropovich é um grande violoncelista e ele dirigiu muitas peças sinfônicas frente à orquestra. No final, ele tinha mal de Parkinson, no final da sua vida. Ele quase não tinha gestual. Ele quase não mexia as mãos. Mas quando ele levantava a mão e respirava e baixava a mão, vinha uma música assim, transcendente. Então, isso para dizer que não é só o gesto, mas é porque ele tinha música dentro dele. Sabe? Outro maestro, por exemplo, o maestro Gergiev, eu já assisti ele ao vivo na Rússia. Quem já viu vídeos dele sabe que ele rege assim, às vezes, com um palitinho na mão. Aí você olha aquilo e fala, como é que a orquestra toca? A orquestra toca porque ele tem a música dentro dele, e naquele palitinho ele consegue passar a música, sabe?
Então, é claro que a gente tem a técnica, mas a técnica, ela vai exprimir o que você quer, o que você tem dentro de você. Essa é a minha opinião. Né? Então, vamos lá. Orquestra de mulheres. Eu sei que você tem estado à frente desse movimento aí no Rio, esse movimento tem se espalhado também para outros lugares do Brasil. Você agora está com a Orquestra Chiquinha Gonzaga, Isso. né, que é das meninas do estado do Rio, da educação, né, do projeto de educação. Então, conta para a gente um pouco de onde surgiu. Bom, que eu tenho acompanhado, a primeira que eu vi foi a do Rio de Janeiro. Depois eu vi, não sei se historicamente, né, se cronologicamente, realmente foi a do Rio a primeira ideia nesse sentido. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro, a ideia surgiu no coração da trompetista Luciene. Sim, conheço. Né? E há muito tempo atrás mesmo, ela se encontrou comigo uma vez para um almoço e disse: Priscila, eu tenho um sonho de criar uma orquestra só de mulheres. E ela compartilhou esse sonho comigo. Na altura, não começamos esse projeto, mas há 2 anos atrás, 2 anos e meio, na altura do Dia Internacional da Mulher, me convidaram para fazer um concerto no Centro Cultural da Justiça Federal, aqui no Rio, e eu entrei em contato com a Luciene. Eu disse: Luciene, será que então não é hora de formarmos esse grupo? E aí, com o apoio de uma das juízas que trabalhava lá no Centro da Justiça Federal, nós começamos, então, a Orquestra Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro, que hoje tem um outro nome. É a Orquestra Sinfônica de Mulheres do Brasil. Né? Então, eu estive na fundação dessa orquestra, a Luciene é a sua diretora, e agora, mais recentemente, formamos a Orquestra Chiquinha Gonzaga, que tem uma proposta diferente por ser com meninas, até 16 anos, mais ou menos. Então, é uma proposta maravilhosa, porque desde cedo elas já aprendem a ter essa autonomia dentro da orquestra. Porque até hoje, Maurício, a gente ainda vê que os solos, né, os primeiros instrumentistas do naipe são homens, são rapazes, né? Historicamente, isso é muito comum. Então, essa orquestra veio mostrar que as meninas, com um lugar, com uma oportunidade de exercitar isso, virão ser futuras chefes de naipe, futuras solistas das orquestras, futuras maestrinas, né? Aqui no Instituto a gente tem uma já postulando esse cargo de maestrina. Logo assim que eu cheguei, ela contou esse sonho. Certamente vai ser uma representante. A Naeli, amém. Acabaram de colocar, a Naeli não, né? Sim, a Naeli vai ser a representante das mulheres na regência orquestral. Isso aí, né? Naeli. Ela estuda violino agora, né? E está se preparando. Eu falei, Naeli, o embasamento de cordas é fundamental para você nessa preparação, porque o naipe de cordas é um naipe muito importante dentro da orquestra. Verdade. Ponto, piano, né? E então depois aí a gente pensa na regência, pensa no gestual, pensa como a gente vai continuar fazendo música, levando outras pessoas a fazer música junto com a gente. Legal. Na orquestra, né? Você falou que a orquestra de meninas da Chiquinha Gonzaga tinha uma proposta diferente. Você se refere a uma proposta educacional? Isso, porque a outra orquestra que eu citei, que foi formada há 2 anos atrás, já é de mulheres que são profissionais da música. Então, elas já tocam profissionalmente. Essa orquestra Chiquinha Gonzaga, não é uma orquestra profissional, é uma orquestra de estudantes que visa justamente fazer esse exercício de autonomia, de liberdades, né? Dentro de uma orquestra, e principalmente de liderança, que é o que eu sinto, que faltava muito, né? Porque você tendo alguém que faz sempre o principal ali, na primeira estante, ou que faz sempre os solos, você acaba se escorando ou achando que não é capaz, que é o pior de tudo. Né? São os lados da moeda, né? As vertentes de uma situação e as várias interpretações que a gente tem dela na realidade. Isso. Né? Claro que há tanto homens e mulheres, meninos e meninas, que preferem não fazer os solos. E isso tem que ser respeitado, né? Mas talvez haja no coração de algumas ali, poxa, eu podia estar fazendo aquele solo, eu sei que eu sou capaz.
Então, essa orquestra dá essa oportunidade, né? Verdade. Conta pra gente um pouco da música na tua vida. Uhum. A música na minha vida, como eu disse no início, tá desde cedo, né? E ela nunca saiu. E eu devo isso a alguns fatores. O primeiro é o apoio da minha família, né? Eu sei que talvez haja alguns responsáveis aqui, ou que estão ouvindo, assistindo, né? E isso é fundamental, né? Meus pais, assim, apoiaram desde as primeiras notas musicais até verem em mim algum talento musical e até hoje, né? Então, esse apoio sempre foi fundamental. A segunda coisa foi um ensino de qualidade desde o início. Eu, com 9 anos de idade, já fazia, assim, ditados de percepção musical, né, de alto nível. Eu tinha um professor muito exigente. Tá certo que eu saía da aula muitas vezes, assim, meio chorando, né, desesperada, com 9, 10 anos de idade. Mas, assim, eu sempre tive um ensino muito puxado. Então, nunca ninguém negligenciou o ensino só porque eu era criança, né? Então, vocês que estão aqui me assistindo, deem graças a Deus quando o professor exige, quando o professor quer o melhor ali, né? Fica ali insistindo nas matérias musicais, porque isso vai trazer um resultado sem medida na carreira de um músico, né? A terceira coisa que eu diria foi que eu sempre participei da Igreja Batista, né? E a igreja é um espaço onde você pode colocar em prática o seu aprendizado musical. E eu desde sempre, eu tenho foto assim, com 9 anos eu já tocando no órgão da igreja, né? Então isso foi assim muito importante também para o meu desenvolvimento musical. Bom, vamos passar as perguntas? Eu estou vendo que tá cheio de perguntas aqui. Oba, então vamos lá. Manu, tá aí? Oi, tô sim. Então, você já fez algumas... Eu estou olhando algumas aqui também, sabe, Manu? Você já fez algumas... Fica à vontade. Certo. Perguntaram aqui, o Paulo Kleber, música de câmara e ópera de câmara, qual a diferença entre as duas? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Música de câmara é quando você faz qualquer música em conjunto. Por que é esse nome, música de câmara? É porque antigamente, câmara a gente dava esse nome a uma sala pequena, uma sala menor, né? Então, por exemplo, quando Beethoven escreveu as sonatas para violino e piano, eram tocadas assim em salões menores. Então, é uma música para um ambiente de câmara, um ambiente menor. Então, são duos, trios, quartetos, quintetos, até septetos, né? Até 9 pessoas, assim, até 8 a gente chama música de câmara. É diferente da música orquestral, que aí é feita para lugares maiores. Uma ópera de câmara é uma ópera com poucos instrumentos. Então, essas óperas que eu estou ensaiando têm 20 instrumentistas, mas poderia ser feito, por exemplo, com 13, porque é feita só para cordas. Então, por isso que é ópera de câmara, porque são poucos instrumentos e poucos cantores também. Tá bom? A Daiane, eu falo aqui, Manu, a Daiane pergunta se regentes necessariamente precisam saber fazer arranjos, ou arranjar, né? Olha, não, eu diria assim, não é uma obrigação, né? Eu, por exemplo, assim, já fiz alguns arranjos, mas eu nem tenho tempo de trabalhar muito com isso. Mas é bom, tanto é que na faculdade a gente tem aula de orquestração, aula de contraponto, justamente para você ter contato com esse tipo de exercício, né? Então, eu diria que não é uma obrigação, mas você tem que ter noção. Muitas vezes você precisa adaptar porque não vai ter, por exemplo, o fagote tocando, ou contrafagote. Ou você não vai ter a viola, ou você só vai ter um clarinete ao invés de 2. Né? Então, você tem que saber fazer adaptações. Mas não é, assim, uma coisa obrigatória, mas as noções são importantes. Manu, com você, a próxima. Certo. A Adassa perguntou se você já tocou algum instrumento além do piano. Olha, eu fiz vários cursos de instrumentos de teclado. Então,
o meu instrumento principal é piano, mas eu já estudei órgão e já fiz curso de cravo também, vários cursos, para entender um pouco da música barroca, que é a música que era feita antes do piano existir, né? Agora, assim, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, não, eu não toco. Adoraria saber tocar um violino como vocês tocam, um violoncelo, sou apaixonada. Eu tenho algumas noções de arcadas, claro, às vezes eu pergunto para o músico, para o Spala, eu quero uma arcada para cima, aqui eu quero que toque para baixo, né? Eu falo um pouco sobre articulação, mas eu não toco, infelizmente. E aí vem a famosa pergunta que fazem a todos os maestros. O maestro tem que saber tocar todos os instrumentos? Eu adoraria, mas não dá tempo, né? Não dá tempo. Teríamos que viver pelo menos mais uns 100 anos além do que a gente já vive, né? Exatamente. Então, o que eu faço? Quando eu tenho dúvida, eu ligo para o flautista, eu ligo para o violinista, eu ligo para o trompetista, né? O maestro, quando não sabe, ele tem que recorrer a quem toca aquele instrumento. É isso que eu faço, né? Manu? Mais duas perguntas aqui. O Natan perguntou se você já recebeu algum comentário ofensivo relacionado a isso por ser maestrinha. Não, graças a Deus não, por ser maestrina. Como eu disse para o Luiz, eu acho que todo maestro que inicia uma carreira, né, como eu estou falando aqui, eu era pianista e iniciei uma carreira como maestrina. Então, a gente enfrenta assim, situações de teste, né? Os músicos querem saber se você vai dar conta do recado e tal. Mas isso na realidade, eu pelo menos também me sinto nessa apresentação. Por isso eu te perguntei qual é o pior momento, porque para mim é o primeiro momento. Entendi. Sabe, o primeiro contato com a orquestra, para mim, é o que me deixa mais apreensivo, digamos assim. Mesmo estando preparado, me sentindo preparado, eu me sinto apreensivo nesse momento, né? Sobretudo quando eu estou trabalhando com alguém, com uma orquestra que eu não trabalho regularmente, né? Nova. Você já disse que não. Para mim, a partir do segundo ensaio que eu preciso contar para eles como que a coisa acontece. Exatamente. Né? Então, eu acho que é para os dois lados, né? A gente se sente... às vezes aquele olharzinho, aquela pergunta, sabe? Mas isso. Aqui vai ser assim ou vai ser não sei o quê? Exatamente. Né? Que é meio que óbvio, mas... Enfim. Exatamente. Tem mais uma aqui. Pode falar. É do Vinícius que você vai falar? Então vai lá. Qual o naipe mais difícil de lidar em uma orquestra para você? Deixa eu pensar. O naipe mais difícil. Olha, eu acho que não tem, assim, naipe difícil. Difícil em que sentido? Essa pergunta é capiciosa. Olha aí uma pergunta para a maestra. Vinícius está presente. Vinícius ainda está presente, Vinícius? Pode abrir seu microfone. Fala, Vinícius. Tô por aqui. Então vamos lá, pode falar, pode explicar o que você acha. Vamos abrir uma exceção para você. Assim, em uma orquestra, você está lidando ali com várias pessoas diferentes, né? Isso é outra coisa que eu também acho muito interessante. Mas, assim, eu falo mais na questão, assim, de... Por exemplo, eles aqui tratam com mais naturalidade, sabe? É mais fácil de você... De entender, de pegar, sabe? Tem um naipe que seja mais complicado de você arrumar ali, especificamente? Vinícius, eu diria, assim, pela minha experiência, talvez o maestro Luiz possa ter uma outra resposta, né? Mas, assim, pela minha experiência, depende um pouco do repertório, sabe? Porque se é um repertório, assim, que para cordas é mais fácil, depende muito da linguagem, do compositor. Eu estou com um desafio, por exemplo, essa semana. Sexta-feira eu começo um ensaio com o naipe de sopros da USB, da Orquestra Sinfônica Brasileira. São só sopros. Agora, como é que eu vou fazer esse ensaio de máscara? Porque todos os concertos que eu tenho feito, desde do ano passado, eu rejo de máscara, né? Porque a gente não pode tirar a máscara. E você sabe, todo sopro ele respira. Então, todo maestro tem
a intenção de respirar junto, aí ele faz: como é que eu vou fazer isso de máscara? Vai ser tudo na mão e no olho, né? Então, cada concerto eu acho que tem o seu desafio. Se você pega, por exemplo, uma peça barroca, aí talvez você tenha o desafio do naipe dos baixos, que você tem o contínuo, né? Eu não sei, eu diria que depende muito do concerto e do repertório. Agora, Então, varia de cada situação, né? Varia de cada situação, isso mesmo. Às vezes a gente tem um repertório que exige menos das cordas, exige muito mais dos sopros e vice-versa, ou isso é mesclado, depende da forma de escrever. Concordo com você, Priscila. Tá bom. Aham. Agora, existem relações musicais e extramusicais, né? Então, assim, isso é uma outra característica, né, do maestro. O meu mentor, que é o maestro Aira, que é o maestro titular do teatro, ele me falou isso no outro dia: Priscila, você tem que ver o lado psicológico da orquestra. Então, esse é um outro desafio do maestro. Você, enquanto você está regendo, você está prestando atenção, o que está rolando, sabe, por trás da mente dos músicos. Então, Vinícius, você me perguntou qual é o naipe mais difícil. Pode ser que, de repente, sei lá, o primeiro flautista está passando por um problema ali naquele dia e não está dando certo, ele não acerta a entrada. E aí? É porque ele é um mau músico? Não, de repente é alguma coisa que ele está passando. Você entende como essa relação muda muito? De ensaio para ensaio, de concerto para concerto. É muito peculiar. A vida do maestro Eu posso aproveitar para fazer momento, outra Vinícius. pergunta? Maurício. Oi? Fala. Eu posso aproveitar para fazer outra pergunta? Pode. Os ensaios da ópera, como é que estão sendo agora na pandemia, né, que tem que estar de máscara, né, porque lá a gente tem aula de coral e às vezes fica complicado para o professor, que é o Carlos Prata, ouvir, né, porque a máscara abafa bastante. Sim, você tem toda a razão, Vinícius. Eu vou te falar de um concerto agora que eu tive uma experiência lá em São Paulo, né? Nos primeiros ensaios, os músicos eram 8 cantores. Eles cantavam com máscara e atrás de um acrílico individual, cada um. Eu fiquei desesperada. Na primeira semana, eu não conseguia ouvir. Aí, quando nós mudamos o local deles, de ensaio, aí já melhorou, porque a acústica era outra. Então, eu diria que depende muito da acústica do lugar também. E quando chegou nos ensaios gerais, eles puderam tirar a máscara e ficar dentro do acrílico. Aí melhorou um pouco. Entendeu? Mas tem sido um desafio, Vinícius. Tem sido um desafio. Todas as relações de acústica que a gente tinha antes da pandemia mudaram. Por exemplo, hoje, quando eu ensaio com sopros, atrás dos acrílicos, os sopros têm que antecipar tudo que eles tocavam. Então, se antes eles tocavam quando a mão fazia assim, agora eles têm que atacar antes da mão chegar aqui. Então, todos, agora lá em São Paulo, trompas, trompetes, flauta, fagode, que estavam atrás do acrílico, a gente só ficou junto quando eles antecipavam a entrada. As nossas relações mudaram. Nossa, que louco, que louco. Louco para você, para a gente que rege, mudar esse botãozinho, né, de que o que você passou um tempão da sua vida se condicionando a acontecer, o seu gesto vai ter que se modificar, ou a reação do músico vai se modificar, e você tem que esperar essa modificação, essa modificação da reação, né, do músico. Exatamente. Loucura. Manu, tem mais alguma pergunta? Sim, 2 pessoas já perguntaram há quanto tempo você toca piano. Acho que você respondeu, mas talvez elas não estivessem na sala. Olha, se eu comecei com 7 anos, deixa eu ver como é que eu faço para não dedurar a minha idade. Não tem pra onde correr, Priscila, você vai contar, né? Olha, mais de 40 anos. Deixa eu ver, uns 40... Não, quase 40 anos. Todo mundo fazendo as continhas agora, né? Então, mais alguma pergunta?
Eu vi que o Ismael perguntou se poderia falar com o microfone aberto. Já que a gente abriu para o Vinícius, se ele quiser abrir o microfone, Ismael está aí ainda? Sim ou não? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu queria ouvir as meninas, Luiz. Se tiver meninas aqui, eu queria ouvir. Você que estava escrevendo aqui, ela Radassa, inclusive, falou assim: minha pergunta já foi respondida. Eu li aqui. Fala um pouquinho, Radassa. Pode falar. Abre seu microfone. Oi, Radassa. O que você faz aí? O que você toca? O que você estuda? Eu toco violino, né? Eu faço aula de coral, também faço karatê. E violino também. Sou uma violinista. Tá. E o que você acha, assim? Tem alguma curiosidade de você ver... Você já tocou violino numa orquestra com uma maestrina regendo? Ou ainda não? Ainda não. Só no coral, né? Sim. Aham. Mas vai chegar o dia, você vai ver como que é legal. Vai ser muito legal. Uhum. Mais uma pergunta, Manu? Eu queria, na verdade, se eu posso falar? Pode, claro. Primeiro, assim, desde ontem, né, eu acompanhei o primeiro dia e agora esse segundo. E é muito interessante como as falas se repetem, né, da Fernanda e a sua sobre como a gente, mulher, se portar diante dos outros, não só de outros homens, mas também de outras mulheres, porque eu acredito, pela minha vivência, que existe muito preconceito de nós mesmas com nós mesmos, né? Existe, às vezes, uma rixa, por diversos motivos, né, cultural, e a fala dela sobre a gente ter que acreditar no nosso trabalho e se impor, repetiu mais uma vez aí com a mesma coisa que a Fernanda falou, e agradecer pela fala, porque realmente é muito importante. Eu estava olhando a lista de participantes, tem muita mulher, tem muitas meninas aqui, e eu fico feliz que elas possam ouvir alguém com tanta experiência, que viveu tanta coisa, que já passou por diversas situações. Eu queria pedir, assim, para você falar algo para elas se encorajarem, não só a se apresentarem, mas a continuar independente na música e qualquer lugar que elas forem, que elas escolherem, não só como profissão música, mas também como enfim, a profissão que elas escolherem para o futuro. Uhum. Sim, Emanuele, você está coberta de razão. Eu creio muito em oportunidades, sabe? E eu sempre pedi a Deus, quando eu tiver uma oportunidade, que eu possa estar pronta. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que não adianta nada a mulher ter muitas oportunidades se ela também não vai cumprir com as expectativas, como o Luiz bem colocou aqui. Então, é necessário a gente se preparar, né? Profissionalmente, se preparar emocionalmente, né? Se preparar em todos os sentidos. Porque hoje, muitas áreas da sociedade têm aberto os olhos para a importância da mulher ocupar suas funções. Então, é importante que nós estejamos preparadas. E o autoconhecimento, eu volto a dizer aqui, complementando o que você falou, que é muito importante. Ou seja, você saber em que você é boa. Então, se você acha que você é boa, corre atrás daquilo, né? Acredita que você é capaz de você reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Se você tem algum ponto fraco, você vai desenvolver aquele ponto fraco, né? E nunca achar que você está naquele lugar só porque você é mulher. Você está naquele lugar porque você é capaz, né? Então, nós somos capazes de ocupar, sim, muitas funções. Não só na música, mas em outras esferas. Só que a música, queridas, é um lugar onde nos dá muitas oportunidades. A música já me deu oportunidade de conhecer muitos países, já me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas talentosas, maravilhosas. Então, aproveitem as oportunidades que a música traz para a nossa vida.
Priscila, acabei de ver aqui o quadradinho da Naili, embora ela esteja com a câmera fechada. Naili, você não pode sair, como você é postulante à maestrina, sem fazer uma pergunta à Priscila Bonfim. A palavra está com você, Naili. Fala, coloquei na enrascada, né? Pode falar. Meu Deus, colocou eu na enrascada. É que eu cheguei agora, desculpa, mas eu queria saber como foi a primeira vez que a senhora pensou assim, nossa, eu quero ser maestrina. E como foi que a senhora decidiu que queria ser maestrina? Então, como eu disse aqui, desde cedo eu tive muitas oportunidades na Igreja Batista, né, da qual eu faço parte. E houve uma vez que, numa igreja onde eu fazia parte, que tinha uma orquestra, nós decidimos fazer um musical de Natal. Nesse musical, tinha um coro de quase 100 vozes e uma orquestra sinfônica. E aí eu já regia a orquestra, assim, mas não profissionalmente, sabe? Eu regia um grupo menor, mas naquele dia daquele musical tinha um professor universitário presente. E aí ele disse, Priscila, eu vi o seu trabalho e eu quero te encorajar a fazer o curso de regência. E aí, com o apoio dele, eu voltei para a faculdade para fazer o curso de regência. Aí eu decidi realmente que eu queria ser uma regente profissional, depois daquele concerto. Mas as primeiras oportunidades eu tive na igreja. Eu comecei a reger coro e depois, nessa igreja onde tinha uma orquestra menor, assim, eu comecei a reger. Então, é isso, aproveite todas as oportunidades, assim, comece regendo um grupo pequeno, né, comece a reger um repertório, a conhecer o que vai ser ensaiado na orquestra. O dia que o maestro não for, você está pronta. Pega a brecha, né? É aquilo que eu falei já anteriormente, eu sempre falava, Deus, eu quero estar pronta, né? E aí eu fui fazendo cursos, eu fui fazer curso na Itália, fui fazer cursos aqui no Brasil, vários de regência, antes de estar no lugar onde eu estou hoje. Porque o dia que surgiu a oportunidade, eu já estava preparada, entendeu? Ótimo. Exato. Bom, eu acho que encerramos as perguntas, né? Priscila, eu quero deixar um muito obrigado enorme pelo seu tempo, por você estar conosco aqui. Certamente essa é uma semente muito importante que a gente está plantando e regando aqui no IBLF, né, e todas as pessoas que estão aqui presentes, né, e você está participando com a gente. Certamente no futuro próximo você vai estar aqui para reger a orquestra, né, e a gente vai montar concerto, enfim, né, a gente vai ter essas oportunidades de trabalhar juntos, certamente. Uhum. A gente está com uma semana toda dedicada, como eu falei para você, né, toda dedicada às mulheres, às profissionais do mercado da música. Então, ontem nós tivemos uma professora e violinista, Maria Fernanda Krug. Hoje você representando a parte da regência, né? Amanhã nós temos duas. Amanhã nós temos a Jane Gonçalves, uma professora de piano, que tem trabalhado com alunos em concurso, na preparação de alunos para concursos, né, internacionais e nacionais. E temos a Priscila Bonfim. Nós temos duas Priscilas nesse encontro Jacques Klein, né? A Priscila Rato, né? Isso. Que vai estar amanhã. E aí ela aborda a figura da Spala, né? Da líder dos instrumentos. Uhum. Na quinta-feira nós temos a Kate Viana, que vai falar sobre o Aipim, o aprendiz de violino. E na sexta-feira a Silmara Adressa fala sobre o trabalho com corais juvenis, infantos juvenis, e sobre a experiência dela com o maestro Henry Luck nos Estados Unidos. E aí a gente fecha a nossa semana Jacques Klein, que você, mais uma vez, está brilhantemente participando com a gente desse encontro. Nossa, muito obrigado. A gente vai registrar agora esse momento. Manu, você consegue fazer isso para a gente? Consigo. Eu queria pedir para, se vocês puderem, abrir a câmera para ficar bem bonito a foto. Isso, a batom aí, gente. Ajeita o cabelo. Ajeita o cabelo. As meninas não podem deixar de aparecer, e essas são obrigatórias. Isso. Ai, quanta gente linda! Só vou um instante aqui, que eu tô só aumentando aqui a tela para pegar mais gente. Isso, aumenta aí. Aquela foto bonita tipo a de ontem, hein? Melhor que a de ontem, melhorar.
Então, todo mundo vou contar, tá? 1, 2, 3 e meio, já! Olha, ficou massa. Foi? Uhul! Então, queridos, muito obrigado, Cristiane, pela tradução. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Lembrando, amanhã nós temos 2 encontros. Temos às 19 horas com a Jane Gonçalves e temos às 20h15 com a Priscila Rato, tá? E continuamos na quinta e na sexta-feira. Amanhã eu falo sobre os outros dias, tá? Conto com a participação de todos vocês novamente. Aqui amanhã nos encontramos a partir das 19 horas aqui, tá? Priscila, pode falar. Não, eu só queria dar os parabéns, tá, por essa iniciativa, que eu dei os parabéns no início, não estavam todas, não só a vocês, mas todos que estão aqui assistindo, né? Aproveitem ao máximo e dizer que me acompanhem lá no meu Insta, é Priscila Bonfim. Muito bom. Né? Que aí Atenção que é Priscila Bonfim com 2 M's, tá? Não é com N e M, não. É Bonfim com 2 M's. Sigam lá no Instagram. Ou no Facebook, que aí eu sempre coloco lá os concertos que eu vou reger. Tem essas óperas do teatro, tem um concerto com a SB, tem um concerto em Porto Alegre que eu vou fazer, tem na Sala Cecília Meirelles. Graças a Deus tem muita coisa esse ano, as coisas estão voltando. Muito bom conhecer vocês, viu? Radassa quer falar também? É isso, Radassa? Radassa? Sim. Eu vou falar aqui. Muito obrigada, Priscila, por tudo. Respondeu minhas respostas, né? Me respondeu 2. E pedi para eu se acertar a vocês. Muito obrigada. Eu sou fã. Opa! Tá bom. Então, gente, tá jóia. Me manda lá um recadinho, tá? Que eu vou responder. Gente, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Priscila. Foi um grande prazer ter te encontrado aqui. Tá bom? Muito obrigada, Luiz, pela organização do evento. Parabéns, viu? Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. E nos encontramos amanhã, né? Obrigado, Manu. Obrigado, Cristiane. Tchau, tchau. Tchau, tchau.